Deus seja sempre louvado. Com a ajuda de Deus, irmãos, estou novamente aqui para saudar a todos na paz e graça, na paz do nosso eterno Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, irmãos, já orei por todos vocês, por todos os inscritos no canal, e eu gostaria de ler um trecho da palavra de Deus que está no livro do Evangelho de Lucas, versículo 49 do Evangelho de Lucas. Versículo 49, no capítulo 9, perdoe, irmãos, capítulo 9, versículo 49, 9, versículo 49. Diz assim: quem não é contra nós, é por nós. E respondendo Jesus, disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios e lhe o proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhe disse: não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Somente até aqui, irmãos. Então vemos que aqui o Senhor Jesus deu um mandamento que não fosse proibido aqueles que, embora não estavam caminhando junto com o Senhor, com os discípulos, mas já tinham crido na palavra e estavam apregoando a palavra do Senhor Jesus. E ainda manifestavam-se neles os sinais de Jesus Cristo, que ele disse que expulsariam os demônios, falariam novas línguas, se bebesse alguma coisa mortífera não lhes faria dano algum. Porém, irmãos, observamos aqui que houve uma certa contrariedade por parte dos discípulos, porque achavam que só porque eles não estavam reunidos juntos, aqueles que faziam esse trabalho não poderiam fazer. O Senhor Jesus os repreendeu e disse para eles não fazer isso, que não era para proibir. Hoje, irmãos, nós vemos denominações que proíbem até outras denominações de irem em outras. E os membros daquela instituição, muitas das vezes, se vão em outra denominação, são até punidos, e muitas das vezes têm que se levantar e pedir perdão diante do povo. E isto não é bíblico, irmão, isto é uma heresia. Claro que se a pessoa fosse em algum lugar, irmãos, que fosse de idolatria, ou até mesmo algum lugar de, vamos dizer assim, que estivesse passando, irmãos, por cima daquilo que é bíblico, dos ensinamentos bíblicos do Senhor Jesus. É lógico que nós não podemos ir em qualquer lugar, mas temos que escolher, muitas das vezes, o lugar que vamos. A pessoa não vai sair da palavra de Deus para participar num lugar com o paganismo, não é? Vamos dizer assim, com uma doutrina contraditória à palavra de Deus. Mas ali não, ali estavam falando do Senhor Jesus da mesma forma que aqueles estavam falando, embora talvez não havia, irmãos, vamos dizer assim, um ajuntamento entre eles, estavam distantes uns dos outros, mas na comunhão estavam no mesmo espírito. E assim, infelizmente, existe nos dias de hoje, irmãos, denominações evangélicas que são rivais umas das outras. Porque aqui nós temos esse costume de fazer isso, a nossa liturgia é essa, e a liturgia do outro é outra, ora virado para frente, outro ora virado para trás, um pode orar sentado também, outro ora só ajoelhado. Irmão, e o que impede de Deus ouvir a oração? Vejamos, irmãos, a parábola daquele homem publicano e do pecador, que estavam dentro do templo e oravam ao Senhor. E o publicano batia no peito e dizia: Senhor, eu sou um homem cheio de pecado. E ele estava de pé orando, irmão.
sou um homem cheio de malícia, de maldade, não tenho sido correto diante de ti, queira me perdoar. Enquanto o outro, irmão, o outro que se achava perfeito, que um era fariseu. Para os irmãos entenderem o que é fariseu, irmão, a palavra fariseu quer dizer separado. Os fariseus se achavam melhores, se achavam exclusivistas. E o publicano era aquele que cuidava, irmãos, das coisas, dos impostos, cobrava impostos. E então ele estava arrependido, porque talvez tinha feito alguma coisa que não tinha agradado a Deus e estava se humilhando. Enquanto o fariseu batia no peito e dizia, também estava em pé, e dizia, Senhor, eu agradeço porque os dou os meus dízimos, porque tenho sido fiel à tua palavra, tenho feito tudo conforme os teus mandamentos. Eu te agradeço por isso, por aquilo, só mesmo se exaltando. E o outro se humilhando na presença de Deus, se humilhando de uma tal maneira que isso comoveu o sentimento de Deus. Porque vejamos que uma parábola, irmãos, nós pensamos que é uma coisa inventada. Não, toda parábola que o Senhor Jesus fez, que Ele falou, foi coisas que realmente aconteceram. E que nós não vimos, mas Ele, como tem o poder de conhecer o presente, o passado e o futuro, Ele sabia que aquela parábola seria, irmãos, já havia acontecido e Ele usava ela como uma parábola, como um exemplo para nós. Aquele fariseu cheio de orgulho, cheio de tanta, vamos dizer assim, exaltação, se achou melhor do que o publicano. E quando terminaram a oração, os dois foram embora. O Senhor Jesus podia dizer assim, olha, não ouvi, e o Senhor perguntou, qual dos dois vocês acham que foram justificados? O que se exaltava ou o que se humilhava? Eles não responderam. O Senhor podia dizer nenhum dos dois porque estavam orando em pé. Por que eles não se ajoelharam? O Senhor podia dizer isso. Por que não? Você julga às vezes as pessoas pela sua postura corporal, pelo seu vestido, pelo seu calçado, pelo modo, muitas das vezes, da pessoa caminhar, andar. É claro que temos que ter modéstia, que temos que ter uma postura cristã, mas nós não podemos julgar os outros pela aparência, irmão. A aparência muitas das vezes engana. Você que julga pela aparência, você já está errado. Imagine, irmãos, os teus olhos podem errar, mas os olhos de Deus não erram. O Senhor olhou para eles e disse, aquele que se humilhou, Deus exaltou, e aquele que se exaltou não foi justificado. A justificativa de Deus, a justificação de Deus, ela vem até o homem por causa da humildade. Não é que nós vamos ficar errando e depois vamos lá pedir perdão, não é isso, irmãos. Porque Deus conhece a sinceridade do homem, Deus conhece a sinceridade de cada um, irmãos. Deus sabe como nós devemos ser sinceros na sua presença. Ele sabe como nós devemos caminhar diante dele. Mas existem denominações que apregoam que somos salvos pelas obras. E ninguém será salvo por obra. É a fé em Jesus Cristo, através da graça, do derramamento do seu sangue, que nós alcançamos a salvação. Perante a misericórdia de Deus, se a tua denominação, aonde você pertence, é exclusivista, tome cuidado. Você pode dizer, mas esse irmão repete sempre a mesma coisa. Eu tenho que te despertar para que você acorde do sono, para que você saiba que aquele que prega Jesus Cristo, esteja ele aonde ele estiver, você não pode julgá-lo, porque se ele prega dentro da palavra, e ainda que ele estivesse pregando fora, não cabe a nós o juízo. Nós podemos simplesmente corrigir, mas não julgar. Mas se ele está pregando a salvação em Cristo Jesus, por que é que vamos impedi-lo? Quer dizer que se Deus manda alguém em algum lugar
para falar de Jesus Cristo, e Deus mandar enviar ele até em alguma denominação, para alguma obra, quer dizer que quando ele volta para a denominação dele, ele perde a sua liberdade, vamos dizer assim. Tem que se levantar diante do povo. Isso, irmão, é uma heresia. Isso é algo que não está escrito. É lógico que nós não podemos participar da mesa do Senhor e na mesa do adversário. Mas isso quero dizer adversário. O adversário não fala das coisas de Deus. O adversário, ele prega a idolatria. O adversário prega a ambição, a feitiçaria, os encantos desta vida. É outra coisa. Mas você ir em um lugar que fala de Jesus Cristo, que apregou a Jesus Cristo com amor, com caridade, que o homem que está lá na frente tem nele os princípios cristãos, por que você tem que pedir perdão na sua denominação? Porventura, a sua denominação é exclusivista? Porventura, o Senhor Jesus pertence somente à tua denominação? Só ela que vai salvar? Ou não é mais Jesus Cristo que salva? Saibamos, irmãos, que o único Salvador, o único intercessor entre Deus e os homens é o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Fora disso, irmão, não há salvação. Então você que ainda não ouviu a palavra do Evangelho da salvação, você está ouvindo hoje, acredite em Jesus Cristo, entre no teu quarto, faça uma oração a Deus e peça perdão pelos teus pecados. Entregue a tua vida, o teu coração a Jesus Cristo e peça para Ele: Senhor, habita no meu coração e faz dele a tua morada. E tu verás que através desse teu arrependimento, tu encontrarás a vida eterna. Mas eu quero me batizar também, irmão. Como é que eu faço? O Senhor tomará um caminho na tua vida. A única coisa que você tem que fazer primeiro é aceitá-lo como seu Salvador, crendo na sua palavra, obedecendo a sua doutrina principal, que é o amor ao próximo e amar a Deus como acima de tudo e o próximo como a ti mesmo. E a observância da palavra de Deus, irmãos, que é as Sagradas Escrituras, que é a nossa guia, que é a nossa bússola, que é o leme da nossa embarcação. Então, por esse caminho você encontra a verdadeira salvação e a verdadeira graça, que é a morte de Cristo na cruz e a sua ressurreição, para que através desta você possa também ter o direito da vida eterna. Os dias são difíceis. Nós estamos vendo o que está acontecendo na terra. Palavras como esta, irmão, como eu estou pregando, poucos são às vezes visualizadas e poucos os que compartilham. Nós vemos em canais, não vou citar nomes, que contam piadas, que contam outras coisas. Não tenho nada contra ninguém, irmão. Você vai ver o número de inscritos, tem milhares. Você vai ver um canal que fala na simplicidade como esse aqui. Porque eu não tenho nada de especial, irmão, nem muita sabedoria. O que eu conheço é o que está escrito. Nós vemos que às vezes há pouco interesse até mesmo de divulgá-lo. Porque muitos até têm vergonha de passar um canal assim para frente, porque acha que os outros vão depois fazer pouco caso. Não te envergonhes do Evangelho de Cristo. A palavra de Deus diz assim: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu também me envergonharei dele diante de meu Pai que está no céu. Então não tenha vergonha no sentido de anunciar o Evangelho. Jesus Cristo salva, Ele perdoa, Ele vem vindo aí para buscar uma igreja. Não uma igreja de pedra, não uma construção de alvenaria, mas uma igreja espiritual, uma igreja física e espiritual, que está espalhada pelos 4 cantos da terra. A igreja de Jesus Cristo, que é você, que sou eu. E por certo, irmãos, que somos nós. E por certo, quando for para fazer algum ajuntamento, sempre Deus prepara. Eu digo para os irmãos, porque eu sou testemunha disso. Aqui em Portugal, onde estou, no momento,
Muitas das vezes já me reuni em casas de família, às vezes faço um culto online e deixo no YouTube para aqueles que quiserem ver depois, aí só eu e minha esposa. Isso é para suprir a necessidade daqueles que estão em outros países que não têm visita há anos. Os irmãos acreditam que existem denominações que têm membros, que têm, quer dizer, não são membros porque não são, fazem parte daquela denominação. São frequentadores, porque nós temos que ser membros do corpo de Cristo. E às vezes fazem anos que ninguém vai visitar. Promessas de visitas. Ó, irmão, vou lá na sua casa. E não vai. Sabe por quê? Porque é pobre. Porque não faz um banquete. Mas vai ver se aquela pessoa que convidou. Eu estou falando a verdade, irmão. Se ela tiver bastante dinheiro e falar, vai lá comer uma pizza, vamos lá comer um churrasco. No outro dia, irmão, cedo já, a pessoa já está visitando. Mas quando é uma pessoa necessitada e carente, só Deus para ter misericórdia, irmão. Só mesmo se for o Senhor. Eu digo isso com experiência própria. Graças a Deus, em todo o percurso da minha jornada, não querendo exaltar a minha carne, porque não sou nada, sempre visitei, sempre fiz visitas, eu e minha esposa, em lugares até, muitas das vezes, irmãos, que dava até, embrulhava o estômago para entrar. Uma vez fui visitar uma pessoa que o câncer havia comido a sua orelha, e de dentro, e a gente olhava para aquela pessoa, irmãos, aquele irmão, a gente conseguia ver o seu cérebro lá dentro, porque o buraco já estava muito grande. E aquilo cheirava mal, mas eu agradeço a Deus, que Deus me deu de visitar aquele irmão. Quase ninguém visitava, porque não se sentia bem. Tudo bem. Mas imagine, irmão, se nós largar todos, se nós abandonar, se nós não fazer alguma coisa por aqueles que precisam. Que crentes somos nós, irmãos? Tem aqueles que ajudam, cooperam, louvado seja Deus, cooperam com alguém para trabalhar na obra, você já está fazendo alguma coisa. Já é louvável a tua atitude. Mas tem aqueles, irmãos, que não se preocupam, não quer saber se o outro está precisando de alguma coisa ou se não está. Eu posso dizer para os irmãos, graças a Deus, esse canal não é monetizado. Mas quantas vezes, irmãos, às vezes em uma necessidade extrema, Deus toca num coração, toca no outro e prepara aquilo que nós precisamos. E nós nunca pedimos nada. As coisas são cada vez mais difíceis para viver na terra. Mas nós temos que anunciar o Evangelho e não proibir aqueles que estão anunciando. Porque se eles estão anunciando, eles estão cumprindo o mandamento. Outros, em algumas denominações, quando alguém pede um batismo, eles falam, vamos orar para ver se Deus confirma o batismo. Isso é antibíblico, irmão. O Senhor Jesus não mandou orar para confirmar batismo. O Senhor Jesus apenas disse, ide por todo mundo, pregai o Evangelho e para todos. E todos aqueles que creem e for batizados serão salvos. Primeiro tem que crer. É claro que nós temos que orar. Mas no sentido assim, por exemplo, eu vou fazer um batismo, atender um batismo. Então eu dobro o meu joelho e falo, Senhor, me acompanha nesse batismo, me guarda e me protege. Ou tem uma pessoa doente e pediu batismo. Eu não vou levar num lugar com várias pessoas para ver se eu posso batizar. Eu só comunico e vou lá e batizo, irmão. Mas tem denominações que têm esse costume. E depois a pessoa vem a falecer, e aí eles ainda dizem, Deus rejeitou, porque não teve tempo do batismo. Como Deus rejeitou, irmão? Se ele creu em Jesus Cristo, quer dizer que é o batismo que vai salvá-lo? Você inverteu as palavras de Cristo, irmão? Quem salva? É o batismo ou é a crença em Jesus Cristo? Não desfazendo do batismo, porque o batismo é um sinal de que nós já cremos em Jesus Cristo. Apenas é um ato que deve ser um ato público ou um ato que manifesta a nossa crença e a nossa morte para o mundo e a nossa vida para Deus.
Mas se acontecer o caso que alguém não tiver a oportunidade de se batizar por algum motivo, mas ela creu em Jesus Cristo como seu Salvador e aceitou, não quer dizer que ela vai para o inferno, irmão. Onde você leu isso na Bíblia? Onde? Mostra para mim, irmão. Você vai inverter. Daqui a pouco vão fazer uma Bíblia, irmão. Olha, não é difícil. Daqui a pouco vai ter denominação aí que vai inverter isso aí. Vai colocar aquele que for batizado e crer. Irmão, para mim acreditar em alguma coisa, eu tenho que crer. Para mim acreditar no Senhor Jesus, eu tenho que crer nele. Se eu creio nele, a salvação já está dentro de mim. Agora falta apenas o conserto do batismo, que é o mandamento. Mas se porventura acontecer alguma coisa entre esse período, que não haja uma oportunidade, vocês acham que a pessoa foi rejeitada? Eu já vi pessoas que não batizaram numa noite, no outro dia morreram. E alguém disse assim, ó, Deus rejeitou. Ontem teve aqui no batismo, eu não quis obedecer. Não é nada disso, irmão. É porque no batismo é guerra mesmo. A pessoa às vezes vai, e quando vai ainda em denominações que não explicam direito, a pessoa fica confusa e às vezes volta para casa com a mente turbada. E às vezes, no outro dia, até mesmo, pode acontecer com qualquer um, e a pessoa pode Deus levar. Mas como é que eu posso afirmar que aquela pessoa não foi para o céu? Muitos, irmãos, vocês querem saber? Muitos que pertencem a denominações exclusivistas se suicidam por causa de pregações maléficas, diabólicas, que a pessoa fala assim, você já não tem mais o direito da salvação. E a pessoa já está com depressão, já está mal. Aí a pessoa põe aquilo na cabeça que não tem o direito à salvação, a pessoa vai em casa e faz uma loucura. O que eu estou vivendo aqui então? Irmãos, quem será que vai pagar por estas almas? Quem será que vai ser responsável pelo sangue desses que assim fizeram? Por causa daquilo que você doutrinou. Corrija o teu erro antes que seja tarde. Você tem como fazer isso. Ensine o povo que está com você a verdade. Você não sabia que pode acontecer um suicídio involuntário? Pergunte para um psiquiatra, ele vai te explicar direitinho. A pessoa pode surtar numa noite, se ela tem problema na mente, e pode abrir a janela do seu apartamento e pensar que está atravessando a rua, e atravessar e quando vê se jogou do prédio, e nem sabe o que fez. A pessoa pode ser um sonâmbulo, ou você não acredita que existe isso? Eu posso dizer que na minha casa, onde eu morava, eu recebi um casal, e o filho desse casal era sonâmbulo. E eram crentes da denominação a qual eu pertencia. E o pai daquele menino falou para mim, irmão, não deixe nenhuma chave na porta e feche a porta do seu quarto, porque o meu filho é sonâmbulo. Ele levanta às vezes à noite, dormindo, vai no banheiro e depois volta para a cama dormindo. E pode acontecer de ele entrar no seu quarto pensando que está entrando no nosso, no quarto de hóspede que eu tinha lá. Irmão, veja. Aí alguém vai dizer, é um espírito. Porque tem denominação que tudo é espírito, irmão. Tudo é espírito. Qualquer coisa. Se dá uma gripe, é um espírito. Se dá uma dor de cabeça, é um espírito. Se está com dor de dente, é um espírito. Parece que tem prazer de glorificar o adversário, irmão. Afinal, é o inimigo. Irmão, pelo amor de Deus, deixa esse inimigo para lá. Fala de Jesus Cristo, irmão. Tem tanta coisa para você falar. Deus permitiu que eu estou com essa dor de cabeça, mas Deus vai permitir que ela vá embora. Deus permitiu que aconteceu isso, mas Deus vai fazer um milagre e vai me libertar. Use Deus nas tuas palavras. Parece que você tem prazer de contar coisas que não são de Deus. Aprenda a ser crente. Aprenda a falar mais de Jesus Cristo do que falar naquele que não convém. Às vezes eu tenho que falar, irmãos. Se eu for ler uma palavra que o Senhor Jesus diz assim, a cura do endemoniado, eu sou obrigado a ler. Mas vocês acham que eu tenho prazer de ficar falando isso? Eu tenho prazer de falar Jesus Cristo, que o nome dele é mais doce do que o mel. Eu tenho prazer de falar nosso Senhor Jesus Cristo,
de falar do Eterno, de Hashem, de Adonai, do Deus único. Eu tenho prazer nisso. Quanto ao resto, irmão, se precisar falar, é por grande necessidade de ter que expulsar esse incircunciso, mas não falar no nome. Agora tem irmãos, tem pessoas que têm prazer de ficar repetindo a mesma coisa. Então, irmãos, deixe aqueles que pregam e que expulsam fazer a missão deles. Eu não estou falando para você sair da tua denominação, mas observa o que está sendo pregado lá dentro. Veja se muitos já não foram lançados fora e você foi cúmplice, porque você, ao invés de visitar aquele que foi lançado fora, você virou o rosto para ele. Você não saudou mais ele, você não chamou mais ele de irmão, porque o teu líder da tua denominação ensinou você assim. Sabe, irmão, isso aí está longe do amor de Deus, do amor de Cristo. Porque enquanto a pessoa respira, e se ela não pecou contra o Espírito Santo, ainda há uma oportunidade de salvação para aquela alma. Muitos terão surpresa naquele dia. Eis aqui a palavra. Espalhe esse vídeo, irmãos, por favor, ajude-nos. Muitos precisam ouvir. Mas eu sei que muitos não vão fazer isso. Talvez nem vão abrir o vídeo. Eu sei que os inscritos pode ser, mas outros às vezes não abrem. Não tem problema. Você pode pensar, mas eu vou mandar para aquele meu parente, ele não é crente, não vai nem abrir. Mas não custa nada você tentar, irmão. Faz a tua parte. Cumpre o teu papel de evangelista. Você fazendo isso, você está me ajudando a evangelizar. Está evangelizando não para mim, mas para o Senhor. Porque eu não sou nada. Peço que você me perdoe, não quis ser agressivo. E não estou dando ordem para você, apenas te pedindo no amor de Jesus Cristo, de um puro e sincero coração, porque eu amo todos vocês. Que esta palavra possa servir para salvar alguma alma. Deus em eterno seja glorificado. Amém e amém.